Salve, salve nação rubro-negra, Jesus com vocês mais uma vez, mais um episódio do nosso podcast Mengão em Foco. Já agradecer você com a sua audiência em todo o Brasil e por que não no mundo. Temos pessoas que acessam o nosso podcast em todos os lugares do mundo, porque a gente sabe, o Flamengo não é só nacional, é internacional, é uma nação inteira em todo o Brasil. E hoje vamos falar sobre o Flamengo passando para a próxima fase, para a final, na verdade, do Campeonato Carioca, e também o título inédito. O Flamengo é campeão da Copa Libertadores Sub-20. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui no nosso podcast Mengão em Foco. Já estamos no ar. Já peço para você compartilhar, curtir se estiver acompanhando a gente através do YouTube. E se acompanha a gente através da sua plataforma preferida de podcast, peço que você também avalie nosso podcast, compartilhe na sua rede social, com amigo, amiga, aquela galera que gosta de ouvir sobre Mengão Queridão. E aqui está eu, Jesus, com vocês, torcedor apaixonado para conversar, comentar e falar sobre a nossa paixão rubro-negra, que é o Mengão Queridão. Vamos lá, vamos que vamos, estamos no ar com mais um podcast Mengão em Foco. Antes de comentarmos a classificação do Flamengo, o empate que levou o Flamengo em classificação contra a equipe do Fluminense, vamos falar sobre o título inédito. O Flamengo é campeão da Libertadores Sub-20, título inédito para o Flamengo, que foi campeão com boa atuação, talento de Lohan, que é uma grande promessa que a gente tem também para o nosso time principal, o time do Flamengo. Bem, treino profissional, o Flamengo agora é campeão na Libertadores Sub-20. O título inédito veio com a assinatura de Lohan, principal joia da base. O camisa 10 deu linda assistência para Schola e marcou o golaço que fechou a virada por 2-1 sobre o Boca Juniors. Inácio Rodrigues descontou. O jogo foi decidido na etapa inicial, quando o Flamengo foi muito melhor. No segundo tempo, os rubro-negros preferiram a defesa. Não só o Lohan se destacou, o lateral direito Lucian e o volante Ryan Lucas. Ryan Lucas, a gente joga pra caramba, hein? Jogaram muito. E o nigeriano Schola foi um pesadelo para o lateral direito da defesa do Boca Juniors. O Flamengo teve um início preocupante ao sofrer o gol logo aos 4 primeiros minutos de jogo, de Rodrigues, no lance de desatenção geral da defesa. Depois disso, o primeiro tempo foi todo rubro-negro. O time conseguiu o ótimo entendimento pelo lado direito, contando com boas atuações de Lucian, Ryan Lucas, Wallacian e Lohan. Ryan achou o lindo passe para Lohan cruzar para Schola empatar. E depois o próprio Lohan, quem marcou o gol, um golaço indo na tabela com o Lucian. O nigeriano foi importante ao brigar pela bola perto da área rubro-negra. O Flamengo começou o segundo tempo com ótimas oportunidades para Schola matar o jogo, mas o nigeriano não as aproveitou. Eu até estava acompanhando esse jogo e vi cara a cara com o goleiro, ele tocou a bola, saiu bem rente à trave. Depois disso, a bola não ficou mais com o Flamengo. Em contrapartida, o Boca Juniors rondou a área rubro-negra o tempo inteiro, mas não levou perigo. Iago, o capitão do time, jogou no sacrifício por muito tempo, e o meio-campo e a defesa tiveram um comportamento exemplar, impedindo que o rival tivesse espaço para finalizar. No fim, várias reservas entraram e o Flamengo conseguiu manter a posse de bola no ataque. Então, gente, mais uma alegria rubro-negra, a garotada, a molecada da base, trazendo o título inédito da Libertadores Sub-20. É Mengão, é Sub-20, é profissional, é o Flamengo mostrando que é Flamengo. Como eu costumo dizer, quando se veste o manto sagrado, não importa, seja futebol feminino, seja Sub-20, seja base, seja o profissional, tem que basquete, seja quem for, quando veste o manto rubro-negro, tem que honrar, porque o nosso hino fala vencer, vencer, vencer. Então, tem que honrar esse manto, e a garotada, a galera, honrou o manto e conquistou um título importante, um título legal, importante, que é o título da Libertadores Sub-20. Vamos lá, agora falar sobre o Mengão Queridão profissional. O Flamengo passa o Fluminense e vai para a final do Campeonato Carioca 2024. Passou com certa tranquilidade. E eu vou explicar daqui a pouco mais detalhes porque o Flamengo passou com certa tranquilidade. E antes de falar sobre o jogo em si, vale destacar que o Vasco, o Vasco virou motivo de chacota. Eles brigaram tanto para
ter o Maracanã como palco do segundo jogo foi uma briga mesmo. Eles lutaram, virou até meme. Eles brigaram para ter o acesso ali ao Maracanã, para poder jogar a final do Maracanã, para simplesmente passar vergonha, ser eliminado por 1-0 pelo Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que precisava de 2 empates para se classificar para a final, um feito inédito inclusive para o Nova Iguaçu. Conseguiu fazer um bom jogo na primeira partida, né, empatando em 1-1, mas levou muito mais perigo. Quem acompanhou o jogo, eu assisti o jogo, o primeiro jogo especial eu assisti, e o goleiro Léo Jardim do Vasco teve que fazer bastante defesas, e assim, defesas cara a cara mesmo. Bola na trave do Nova Iguaçu, defesas do Léo Jardim. O Vasco levou pressão o tempo inteiro no primeiro jogo. No segundo jogo, acompanhei um pouco dele, foi um pouco mais equilibrado. Mas, gente, o Nova Iguaçu, se você acompanhar com todo o respeito, o Nova Iguaçu tem só 14 anos, salvo engano, de fundação, clube jovem, todo respeito. Se percebe que é um time, assim, praticamente joga quase como um time amador. Claro, como eu digo, todo respeito, né? Um time que tá ali, se ele tá jogando ali é porque é considerado um time profissional. Mas com todo respeito, você percebe. Os jogadores ontem, contra o Vasco, erravam muito. Pegava a bola, não conseguia dar um passe de 1 metro, 2 metros. Não conseguia dar um passe. Tocava errado, tocava o jogador do Vasco, tomava a bola. Então, assim, um time que, literalmente, se for comparar a média nacional dos times de Série B... Gente, o Nova Iguaçu, salvo engano, ele tá na Série D, se não tô enganado. Ele vai entrar agora na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele vai disputar a primeira vez uma Série D de Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é aquele time sensacional, aquele time difícil, complicado. Não é. É um time, assim, que está começando agora, que está se encorpando agora. Claro, a gente tem que dar os méritos para o trabalho do Nova Iguaçu, porque, como o próprio Tite falou, até mencionei num podcast recente, o Tite falou que o Nova Iguaçu estava dando trabalho e podia tomar a vaga de um grande, tomou, que foi a vaga do Botafogo. Então, assim, não é um time de você subestimar a capacidade do time. Mas é um time que não tem lá essas coisas. Se eu não estou enganado, a gente não lembra agora quanto é que foi o resultado, vou até pesquisar aqui como é que foi o placar, o jogo do placar do primeiro jogo, quanto é que foi, só para... Foi 1-1. A primeira rodada, e olha só, detalhe, no 1-1 que o Flamengo jogou contra o Nova Iguaçu, lembrar que não era o time profissional, era o time de base do Flamengo que jogou. Então, assim, foi o time de base do Flamengo, não foi o time principal que tá jogando agora do Flamengo. Então, assim, com todo o respeito ao Nova Iguaçu, mas, assim, não vou dizer que não tem chance, porque futebol é futebol, mas chances são mínimas, para não dizer zero, do Nova Iguaçu ser campeão em cima do Flamengo. Então, assim, o Vasco se mostrou ali um péssimo time, né, com jogadores, assim, de nome, jogadores até bons, não vou dizer que são ótimos, mas bons jogadores, fez um papelão em pleno Maracanã, né, para tristeza deles, para alegria nossa, que somos rivais, mas fez, assim, um péssimo jogo. O Nova Iguaçu engoliu o Vasco. Incrível como o Nova Iguaçu conseguiu engolir o Vasco. E o Vasco fez tanta questão de jogar no Maracanã para passar vexame e haja meme. Vários memes na internet sobre essa questão aí do Vasco ter brigado pelo Maracanã, do Vasco querer jogar no Maracanã, Maracanã de todos. Aí até colocaram o meme, né? Maracanã de todos, menos do Vasco, né? Porque o Vasco, fiasco no Maracanã, o Nova Iguaçu venceu, assim, repito, não tirando o mérito do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu jogou bem, joga bem dentro, da limitação dele, e fez o que tinha que fazer. Garantiu o empate no primeiro jogo, e no segundo jogo conseguiu vencer num contra-ataque. O Vasco vinha atacando, mas não conseguia definir, concluir para definir o jogo. Inclusive, o goleiro do Nova Iguaçu também fez boas defesas, grandes defesas, e o Vasco acabou perdendo aí de 1-0 e sacramentando a sua eliminação na fase de semifinais do Campeonato Carioca. Então, assim, pelo jeito, vai ser mais um péssimo ano pro Vasco. Um ano aí que vai dar trabalho, que vai deixar o torcedor vascaíno muito triste. E nós, flamenguistas, certamente muito felizes, porque o Vasco, pelo jeito, continua e vai de mal a pior. Para quem disse que o respeito voltou, sei não, hein? Agora sim, vamos falar da classificação do Flamengo em cima do Fluminense. Galera, o jogo, se você acompanhou o jogo, você vai perceber que não foi um jogo, assim, não foi o jogo dos sonhos. Eu acho que o Flamengo deveria atacar mais, o Flamengo deveria criar mais, o Flamengo deveria buscar mais o jogo. Né? Até porque a gente sempre tem expectativa do Flamengo, que é um time muito forte, um time que tem muito potencial, um time que tem jogadores
que dispensam comentários. É um time que a gente sempre espera que vá pra cima, que ataque, que faça parte dele, que jogue. Não, a gente não fica esperando o time lá recuado lá atrás. Na verdade, o Flamengo não ficou recuado. Se você observar bem o jogo, o Flamengo não quis atacar. Simplesmente isso, deixou o jogo à vontade, deixou o Fluminense vir pra cima, não sofreu muito e você pode ver, você viu durante o jogo, se você assistiu e também se você for ver na estatística, olha só a estatística, pra você ter ideia, eu vou falar pra você, se você não acompanha a estatística, pra você ter noção do que aconteceu nesse jogo. Olha só, foram 11 chutes do Flamengo contra 14 do Fluminense, um chute a gol do Flamengo contra nenhum. Gente, 0 gols, 0 chutes a gol do Fluminense. O Fluminense não chutou a gol. Sabe qual é o detalhe? O Fluminense não chutou a gol nem no primeiro, nem no segundo jogo. Então a torcida do Fluminense tá assim, pé da vida com o Diniz, porque é um time que não chutou a gol em 2 jogos. O lance mais perigoso foi um chute na trave do Renato Augusto, porém o goleiro estava na bola, o Ross estava na bola e poderia ter defendido essa bola caso ela fosse em direção ao gol. Então assim, o Flamengo não sofreu, galera. Não sofreu. E isso eu tenho falado desde o podcast passado. Mérito do Tite que organizou o time ofensivamente, defensivamente. O próprio Léo Pereira, né, em entrevista pós-jogo, falou que o mérito não é só da zaga, né? Perguntaram que ele e Fabrício Bruno foram os melhores, considerados os melhores da partida, foram muito bem de atuação na partida. Mas ele deixou bem claro que o mérito da defesa não é só dos zagueiros, é do sistema defensivo, inclusive no ataque. Porque se você perceber durante todo o jogo, o time do Flamengo hoje, com o Tite, tem um padrão de jogo. É um time que se defende muito bem e ataca muito bem. É um time que se defende ali, mais ou menos com 4-4-2, salvo engano. É parecido com isso. O 4, ele se comporta 4-4-2 em alguns momentos, e em outros momentos ele, dependendo da situação, né? Mas quando o time tá recuando, percebe que os pontas voltam juntos. O Cebolinha volta junto, o Araújo, ou então o Bruno Henrique, como jogou ontem o Bruno Henrique, volta junto, marcando. Então assim, é um time que não fica exposto em nenhum momento. Alguns lances do jogo, se você percebe, teve um lance que eu percebi, que o Flamengo estava atacando, o Fluminense conseguiu tomar a bola no ataque, e na hora de ligar o contra-ataque, não lembro se era o Fabrício Bruno que estava lá atrás, não lembro, mas você percebe que o time do Flamengo se organizou de tal forma, se distribuiu de tal forma na hora de defender, na hora de perder a bola, que quando, não sei se foi o Marcelo, teve um jogador que pegou a bola que foi fazer o lançamento, já tinha um jogador do Flamengo bem posicionado para sair tranquilamente. Então, se você lembrar do time do ano passado, antes do Tite chegar, até durante o Tite mesmo, que o Tite chegou, pegou o barco andando, não deu para ele fazer nada ali durante esse período, você percebeu, era um time que quando pegava um contra-ataque, o time estava totalmente exposto. A gente viu isso, inclusive, com o próprio Tite ainda no comando, já no comando, na verdade, claro, sem nenhuma culpa dele, porque ele tinha acabado de chegar há pouco tempo contra o Grêmio. A gente estava ganhando de 1-0, jogo dominado, tranquilo. Bruno Henrique entrou muito mal, errou um passe e a gente tomou um empate, 1-1. Aí depois a gente tomou uma virada, né? Foi 2-1, foi 3-1. No final, o Araújo, né? O Luiz Araújo fez mais um gol, ficou 3-2 lá no Campeonato Brasileiro no final dos jogos finais ali. Um jogo que poderia alavancar o Flamengo rumo a ser campeão ainda no passado. Mas veja, o time era muito exposto. Contra o Santos a mesma coisa, apesar de ter um a menos, mas não justifica, o Santos estava péssimo. Um time praticamente rebaixado, e foi rebaixado. Então, o time era péssimo, não conseguia recompor direito, não conseguia se organizar defensivamente, sempre estava exposto. Era um time que assim, andava como um bando em campo. Todo mundo ia junto e voltava errado. Tanto que sempre tinha uma exposição na defesa. Agora não, o Tite ele coloca uma defesa bem fechada, bem arrumada. De modo que, quando se dá um contra-ataque, é um time que continua bem postado. Apesar dos contra-ataques, o time continua se mantendo um time coeso. Então olha só a diferença que a gente tem no time que defensivamente se consegue jogar bem, consegue se organizar, consegue se armar, consegue ter uma qualidade de defesa, não só de ataque, mas de defesa. É o que a gente chama de equilíbrio. É um time que não é um time que a gente pode chamar de retranqueiro, mas também não é um time que se expõe sem ter nenhuma espécie de vamos dizer assim, uma organização defensiva. Então, assim, a gente viu um equilíbrio que a gente esperava há muito tempo. Eu, sinceramente, tem pessoas que vão reclamar, dizer, mas 0-0 e tal. Gente, quem precisava fazer 3 gols, o Fluminense não tinha pênaltis. O Fluminense precisava fazer 3 gols no Flamengo.
Então não era o Flamengo que precisava fazer 3 gols, era o Fluminense. E o Tite montou um time, o mesmo time, não mudou nada, só que organizou o sistema do time de modo que o time nem buscou atacar e nem ficou desesperado defendendo. É um time que manteve o equilíbrio e não precisava se expor. Simples assim. Coisas que assim, aconteceram em outros momentos, ano retrasado, se não me engano, ano passado mesmo, não estou bem lembrado, sou assim, um pouco ruim de memória, que a gente viu com outros treinadores, não vou dizer que a culpa é do treinador em si, mas também do elenco que fez um péssimo papel. A gente lembra aquela final que o Flamengo venceu 2-0, salvo engano, no primeiro jogo, e no segundo tomou 4, né? 4-2, se eu não estou enganado. Ridícula a atuação do time, ridícula. O time conseguiu tomar 4 gols. Por quê? Porque, não sei se era afoito, o time... Enfim, era um time que era afoito, que era nervoso, era um time que não conseguia, nem emocionalmente, conseguia se controlar. Um time do Flamengo que jogou nesse final de semana foi um time assim que consegue controlar as emoções, não cai na pilha do Fluminense. Você vê que nos primeiros jogos, tanto no jogo da fase ali antes das semifinais, como também nos jogos das 2 semifinais, você vê que é um Flamengo que não pega pilha, não pega corda, não entra na pilha. Antes o Fluminense começava a criar pilha, criar confusão, o empurra e tal, e o Flamengo entrava na confusão, brigava, queria bater, queria buscar. E aí no final tinha um expulso, tinha uma confusão no jogo que só favorecia o Fluminense. O Flamengo não entra nessa pilha, não entra mais. No primeiro jogo da semifinal, né, o Felipe Melo foi lá, deu um carrinho lá no Bruno Henrique, tomou um amarelo com toda a razão, né? E aí o Bruno Henrique não entrou na pilha. Fosse outros tempos, né? Levava um carrinho, começava aquela briga, confusão, empurra e discussão. Não, o Flamengo não entra nessa mais. Não entra. Então assim, vê o Flamengo equilibrado, tanto em campo, taticamente, tecnicamente, como também é um time equilibrado emocionalmente. É um time que não se desespera. É um time que, tranquilo, você percebe, assim, eu digo isso não só no jogo de ontem, no jogo da primeira semifinal, mas todos os jogos que o Tite tem conduzido o Flamengo, principalmente nesse Carioca, é um time tranquilo, equilibrado. É um time que não se desespera, não fica afoito, não fica assim, agoniado, não. É um time tranquilo e que não sofre. A gente venceu o Fluminense por 2-0 no primeiro jogo lá na semifinal, você percebe que o time não estava desesperado. O time não estava, assim, não era aquela pressão que a gente sofreu, a gente fez 2-0, não estava sofrendo pressão nenhuma. Gente, lembrar, o Fluminense não chutou nenhuma bola a gol. Nenhuma dos 2 jogos, nenhuma bola foi no gol. Nenhuma. Em compensação, o Flamengo marcou 2 gols, teve chance de golear no jogo passado. Esse jogo agora teve até um lance polêmico, né, que até eu quero comentar a parte aqui, que o Flamengo poderia ter marcado um gol. Se não fosse a arbitragem, né, o VAR ser um VAR que a gente chama um VAR que interfere, um VAR que ele influencia, intervencionista, como muitos chamam. Aqui no Brasil, o VAR é intervencionista. O que significa? O VAR, ele entra ele participa do jogo para intervir e não para ajudar a arbitragem. Teve um lance lá do gol do Flamengo, o gol do Pedro, uma bela jogada que o Rossi lançou pro Arrascaeta, lançou, não lembro agora quem foi que tocou pro Pedro, acho que foi o Arrascaeta, se não estou enganado, foi o Bruno Henrique, não estou bem lembrado. Ele cruzou na área e o Pedro fez um belo gol. O gol. Só que aí, né, o VAR chamou para poder mostrar o juiz em câmera lenta várias vezes para dizer que foi falta em cima do Keno no lance de ataque do Fluminense. Tá, vamos lá. Questão de interpretação, galera. Interpretação é um tipo de lance que geralmente o VAR, de acordo com o que é ensinado, o que é falado, o que se diz, né, no meio da arbitragem, é um lance que cabe ao juiz, não cabe ao VAR. Cabe ao juiz. Se o juiz está ali perto, próximo, interpretou o lance daquela maneira, não cabe ao VAR fazer intervenção. Não cabe ao VAR. E o VAR fez exatamente isso. Fez intervenção. Interviu no lance. Se você acompanhar o lance da jogada do gol, você vai perceber uma coisa. O Keno, ele realmente recebe um toque ali, né? Recebe ali um contato. Só que tem que saber se esse contato foi suficiente. Foi um empurrão mesmo ali explícito. Foi algo assim escandaloso. Não. Tanto não foi que o árbitro estava muito perto. Percebeu o lance e mandou ele levantar. E aí, várias pessoas fizeram a comparação, inclusive até no momento que eu ouvi o lance, eu estava num grupo que eu participei do Flamengo, eu mandei lá pra galera essa comparação do jogo contra o Bragantino e Botafogo. O gol do Botafogo contra o Bragantino, né, que no jogo aí da Libertadores, né, da fase
aí classificatória, né, para poder ir pro grupo da Libertadores, né, para classificação para Libertadores. O gol lá do jogador do Botafogo veio a partir de um lance assim, vamos dizer assim, duvidoso não, um lance desse tipo de lance que você tem que fazer interpretação. O jogador do Bragantino vai disputar o lance na lateral, ele tá dominando, protegendo a bola. O jogador do Botafogo chega e dá, assim, explicitamente. Eu posso até dizer, não sei se eu tô errado, você torcedor que me ouve, que me acompanha, pode de repente ter a sua opinião quanto a isso, quero até que você coloque sua opinião, se acompanha no YouTube, coloque sua opinião aí, também se acompanha no podcast, qual modo pode colocar. No Spotify tem a opção de você colocar sua opinião, escrever aquilo que você pensa. Então você pode escrever o que você pensa sobre o jogo, sobre tudo, a arbitragem. E olha só, o lance do Botafogo, o que acontece? O jogador do Botafogo, ele explicitamente ele dá, você percebe a mão dele por trás empurrando. O jogador ele coloca a mão vai escorando nas costas do jogador do Bragantino. E ele cai, e ele pede falta. O juiz viu o Marrondan, ele vê, tá perto, ele vê, e ele manda seguir. E a bola é cruzada na área, o Botafogo faz o gol. O VAR demorou um tempo checando, porém não chamou o Vilmar Roldan pra dizer que foi um lance duvidoso, foi um lance de gol. Não chamou. Simplesmente, beleza, vale o que tu apitou em campo. E olha, repito, na minha opinião, foi mais explícito do que o lance do Keno. Então assim, a arbitragem intervencionista, imagina, mas ainda assim, eu até falei no grupo, uma opinião minha, tá gente? Eu falo muita coisa, opinião minha aqui. Obviamente, o podcast é o que faço, opinião, trago minhas opiniões. Então assim, uma opinião minha, por exemplo. Eu penso o seguinte, eu não tô aqui pra... Assim, eu não vou dizer que... eu não queria que o Flamengo fizesse o gol, não é isso. Mas na minha opinião foi até bom ter anulado o gol, sabe por quê? Porque se não anula esse gol, se esse gol não é anulado, o que ia acontecer? A torcida do Fluminense, o jogador do Fluminense, o Diniz, iam dizer pra todo mundo, ia repercutir na imprensa, que a arbitragem influenciou, que a arbitragem ajudou, que a arbitragem viu um lance de falta e não marcou. Ia dizer isso, se não fosse a arbitragem ter interferido, a gente podia fazer um gol e podia mudar o jogo. Era isso que eles iam dizer. Eles iam dizer que a arbitragem interferiu e atrapalhou o jogo. Ainda bem, na minha opinião, que foi anulado, porque eles não têm essa desculpa. Eles não fizeram o gol, não chutaram a gol, problema deles. Agora não vão poder dizer que a arbitragem atrapalhou. Tanto é que o Diniz foi pra entrevista lá, falar, né? Ele se preocupou mais em atacar jornalistas do que exatamente falar do time dele, porque ele sabe que o time dele atuou de maneira horrível. Agora, claro, não tirando os méritos do Tite. Agora é engraçado isso, né? Dizem que o Fluminense jogou mal. Será que o Fluminense jogou mal mesmo? Na verdade, o Fluminense joga, eu já falei isso no jogo passado, e repito aqui, o mesmo jogo que ele gosta de jogar, o dinizismo. O dinizismo. Tanto é que ele colocou um atacante para jogar na lateral direita. Então, assim, ele foi com o time todo ofensivo. Todo ofensivo. Né? Colocou ali, não tinha zagueiro, né? Praticamente. Então, assim, um time muito ofensivo. Só que não resolveu, não deu certo, não funcionou. Será que é porque o Diniz é muito ruim? Ou será que o Fluminense é péssimo? Não, gente, não é. A questão toda, na minha opinião, isso aqui, como eu digo, né? Tem um dito, a opinião é minha. Na minha opinião, não é que seja ruim o time do Flamengo seja ruim, o time do Diniz, né, seja ruim, o time seja... Não é isso. A questão toda é que o time do Tite é um time muito organizado, muito arrumado. Vamos dar méritos ao Tite, que organizou uma defesa que, assim, uma defesa que não sofre gols, uma defesa que dificilmente sofre no jogo. O Rossi, inclusive, marcou, né, bateu uma meta, se eu estou enganado, ele bateu um recorde aí que era um recorde antigo, né? Com esse placar, né? Que foi um recorde. Até ver aqui, ó. Até dar uma olhadinha aqui na notícia pra você ver, ó. Ó, Rossi atingiu neste sábado uma marca histórica no Flamengo. No jogo contra o Fluminense no Maracanã, o goleiro se tornou recordista absoluto em minutos seguidos sem ser vazado em partidas oficiais pelo clube. Aos 40 minutos do segundo tempo, Rossi chegou aos 960 minutos sem sofrer gols. A marca antiga, a antiga marca pertencia a Cantarelli, que entre novembro de 78 e fevereiro de 79, ficou 959 minutos sem ser vazado na meta do Flamengo.
Mas por que o Rossi ele atingiu essa meta? Claro, né? Tem mérito também, mas qual foi o principal mérito aqui do time? É a organização defensiva, é o equilíbrio. O Flamengo tem bons zagueiros e tem um time que joga em prol de todo o time. Quando perde a bola, pode ver, sempre tem alguém apertando. Eu tenho que destacar aqui também a atuação, né, muito honrosa do De La Cruz. Claro, não foi tão brilhante quanto a do jogo passado. Porém, perceba, tem um lance especial que eu vi até numa página aqui do YouTube que mostra, do X, né, o antigo Twitter, que mostra lá o De La Cruz perseguindo a saída de bola do Fluminense, lá desde a saída do Fábio. O Fábio recebe a bola lá para sair tocando. Ele vai lá no cima do Fábio correndo, ele vai seguindo, para onde o Fábio vai tocando ali pelo lateral direito, pelo lado direito do ataque da defesa do Fluminense. Ele segue ali, ele vai até quase ali um pouco fora da intermediária. E na intermediária ele consegue interceptar na lateral ali e consegue tocar para alguém, não lembro para quem, se era pro Pedro, era Arrascaeta, que por muito pouco não consegue seguir o lance e ir pro gol. Então olha só, ele é um motorzinho, né, igual o TH ele fala, né, ele colocou num grupo que a gente participa do Flamengo, ele é um motorzinho, o cara tá correndo o tempo todo, tá fazendo ali, ele faz aquele trabalho de formiguinha. Então muito mérito para ele também, e não só para ele, mas para os jogadores em geral que vão apertando, que vão segurando, que não deixam os times adversários terem espaço, sufocam o adversário, desde a saída de bola, principalmente o Fluminense, que é um time que gosta de sair naquele toque de bola. Então muito mérito aí pro time montado pelo Tite, que na minha opinião já é um time assim que eu posso dizer que praticamente sólido. Claro, tem muita coisa pela frente, é só o Carioca, é só o início de temporada, temos aí o Campeonato Brasileiro, temos aí Libertadores, temos muita coisa pela frente. Mas esse time mostra que é um time sólido, consistente. Se eu não estiver errado, são 11 ou 12 jogos, sem sofrer gols. Galera, sabe o que é isso? Não sofre nenhum gol. E não é só não sofrer gol assim, aquele time igual, por exemplo, o Vasco, né? Claro, o Vasco sofreu vários gols. Mas tipo assim, que o goleiro fica defendendo o tempo todo, agarrando o tempo todo e bola na trave levando pressão. Não. É um time que não sofre gols e não sofre pressão. Um time que não sofre. É um time que consegue cadenciar, segurar, trabalhar tranquilamente, sem nenhum tipo de pressão. Porque a defesa é bem consistente, bem armada, bem arrumada. E todo mundo em campo sabe o que deve fazer. Quem entra, né, quando a molecada entra, que entrou o Hugo, entrou quem mais? Eu acho que foi o Igor Jesus, entrou também. Quando a molecada entra, também sabe o que fazer. Não é aquele time que foi perdido, não sabe fazer. Não, todo mundo que sabe, que entra, sabe o que fazer e como fazer. Então isso é importante. Aquilo que a gente sempre pedia, né, um time que tem ali uma identidade de jogo, um time que tem uma característica, tudo isso passa pelo Tite. Porque entre muitas coisas, o Tite também ele sabe lidar com o grupo. Ele sabe lidar com o ego do grupo. Ele sabe colocar cada um no seu lugar. O Gabi ontem voltou, ele não colocou para jogar. E ele justificou na entrevista coletiva porque ele não colocou o Gabi. Ele tirou o Pedro, colocou, não lembro agora se foi o Vitor Hugo, né, e colocou o BH como falso 9, ou como 9. Por que ele fez isso? Ele explicou. Falou, olha, o Gabi voltou de lesão agora, só fez 2 treinos juntos com o time, estava em recuperação e não vou arriscar machucar. Ponto. Assim, ele não viu obrigação alguma em colocar o Gabi. Outros treinadores que não têm o mesmo poder, a mesma, né, mesmo pulso, a mesma característica, que não conseguem passar confiança por elenco, colocaria o Gabi de qualquer jeito. Pra quê? Pra poder inflar a torcida, pra poder agradar o elenco, pra poder agradar o Gabi. Ele não, tranquilamente. Não colocou, simples assim. E o Gabi aqueceu, tá, gente? O Gabi aqueceu. O Gabi tava lá aquecendo. Mas aquecendo? Beleza, vai aquecer. Vai jogar, não vai. E aí? Fosse outro treinador, tava fazendo... tava chutando o copo, tava reclamando, falando besteira, postando. Não. Dane-se. Foi lá, fez o aquecimento, não vai entrar. E assim, simples assim. Ponto. Não tem mimimi, não tem chororô, não adianta dar piti, dar ataque, não. Só vai entrar quando eu quiser, quando eu achar conveniente vai entrar. Esse é o pensamento do Tite. Tite contratou jogadores caríssimos, eu vi até uma pessoa comentando, achei interessante isso, a peso de ouro. Léo Ortiz. Quem mais?
E o Léo Ortiz principalmente. Galera, o Léo Ortiz tá no banco. Ele poderia ter colocado o Léo Ortiz pra jogar, não. O contrato do Léo Ortiz é caríssimo. Não. Ele é coerente. Tem Fabrício Bruno jogando bem. Tem o Léo Pereira jogando bem. Por que ele colocaria o Léo Ortiz? Ele vai ter que brigar pelo espaço como qualquer um outro. Contratou o Vinha. Lembrei agora o Vinha também. Vinha, um ótimo lateral esquerdo. Mas o que? Ontem ele até fez, né, substituições para dar minutagem pro Vinha. Ele quer testar o Vinha também. É nítido isso. Talvez descansar o Ayrton, não sei. Mas veja, o Vinha não entra como titular ontem. Entrou com o Ayrton Lucas. Porque ele tem muito isso, de deixar o jogador jogar e dar ali a chance de acordo com o mérito. E não de acordo com o que o jogador quer, o que a torcida quer, o time comprou o jogador, pode ter comprado o jogador mais caro do mundo. Não, vai chegar e vai sentar no banco. Vai sentar no banco, e aí eu vou ver de acordo com a conveniência, se realmente precisa, vou colocar em campo. Se não, ponto final. Então é muito importante destacar essas coisas. Flamengo passou para final, vai jogar a final contra o Nova Iguaçu. Na minha opinião, já posso dizer que o Flamengo, ele é, vamos dizer assim, virtualmente campeão. Vou usar aqui para não ser alguém arrogante, virtualmente campeão, porque assim, só se acontecer um desastre mesmo para o Flamengo não ser campeão em cima do Nova Iguaçu. Porque eu creio que até o time de base, que inclusive empatou com o Nova Iguaçu em 1-1, poderia ser campeão em cima do Nova Iguaçu. Imagina um time profissional titular do Flamengo, se não seria campeão em cima do Nova Iguaçu. Na minha opinião, o Flamengo é virtualmente campeão do Carioca, praticamente. E isso é um alívio, porque é um ano que a gente pode ter o primeiro título. Igual eu falei no podcast passado, quando você ganha o Carioca e não ganha mais nada, o pessoal critica, mas quando você não ganha nada, inclusive o Carioca, é pior ainda. Porque o Carioca entra que você não ganhou nada. Então, assim, importante esse título, essa vitória do Flamengo. Essa vitória, assim, virtual, tô dizendo, né? O Flamengo ser campeão, claro que o jogo é jogo, vai ter que jogar sério, fazer os gols e vencer o Nova Iguaçu, que é um time que surpreendeu realmente, mas acho muito difícil. Só mesmo assim, uma tragédia muito grande tiraria esse título carioca do Flamengo. Mas muito bom ver o Flamengo voltar a jogar, a mostrar que é um time que pode sim mostrar muito esse ano 2024. Inclusive, na minha opinião, principalmente no campeonato brasileiro, que requer uma regularidade. E isso é muito bem a cara do Tite. Eu quero agradecer demais a sua audiência em todo o Brasil e no mundo. Muito obrigado mais uma vez por ouvir nosso podcast. Não esquece de favoritar para ouvir aí na sua plataforma que você gosta de ouvir. Favorite nosso podcast para sempre receber atualizações dos nossos bate-papos, nossas conversas sobre o Mengão Queridão. Não esquece também ali de avaliar o nosso podcast, vai lá na avaliação, avalia nosso podcast, nossos episódios, para a gente melhorar cada vez mais, para a gente estar aqui cada vez mais motivados a trazer esse bate-papo, conversa sobre o Mengão Queridão. Então agora a gente, infelizmente, a nossa tristeza, Flamengo só dia 31, o jogo ali na final do Carioca é dia 31 de março, somente dia 30 de março, o Flamengo volta a jogar. Mas fique ligado aqui no nosso podcast, que vamos sempre ter atualizações, bate-papo sobre o Mengão Queridão. Um abraço, nação, saudações e até mais.